Quero saudar todos os presentes, em particular os organizadores deste debate, que considero de muita importância e muita atualidade. Bastava a exposição que nos foi feita pelo Richard Hyman para concluirmos isso, mas saudar também por aquilo que considero ser a oportunidade face ao contexto que vivemos no nosso país. Eu vou tentar, tenho sempre problemas de gasto de tempo em excesso e além disso estou numa semana de muito desgaste, e em particular nos últimos 2 dias, e portanto não vai ser fácil, mas vou fazer um esforço. Eu vou situar o lugar do trabalho e algumas considerações sobre o valor do trabalho por uma razão que já explico, e os desafios, como trabalhar a centralidade do trabalho, porque essa é uma questão, para mim, considero nuclear para percebermos o que fazer e como fazer a atividade sindical com êxito. E depois gostava de apresentar-vos 2 conjuntos de questões, grandes problemas sociopolíticos e um outro conjunto de questionamentos a que chamo questões organizativas. Primeiro, tenhamos presente, quando os sindicatos surgiram, porque é que eu vou falar da centralidade do trabalho ou passar por ela? Quando os sindicatos surgiram, caldeirão social da primeira fase do século XIX, houve também uma luta muito longa, prolongada, difícil, para situar o lugar e o valor do trabalho. O contexto era complexo e, por exemplo, lembremos-nos do que foi todo o conjunto de batalhas em torno do salário e da afirmação da retribuição do trabalho, não apenas como subsídio de subsistência, ou o que foram as batalhas pelo horário de trabalho, pelas condições de trabalho e também pelas profissões. Mas nesse contexto, nesse movimento, nesse caldeirão, havia movimentos, havia ação simultânea, que convergia, muitas vezes eram os trabalhadores que estavam em vários espaços. Havia até conceitos que vinham do passado, que sustentavam organizações que se mantinham. Associações de socorros mútuos, associações fraternais e humanitárias diversas, associações de mutualismo, associações de solidariedade em vários campos, para responder a problemas que se ligavam, portanto, que eram problemas prementes na vida das pessoas. E isto, portanto, mesmo quando nós vamos ver a história do movimento sindical, há uma observação que o Canais Rocha faz no livro dos 40 anos da Central, logo no início do seu texto, que é interessante. Ele chama a atenção que o movimento sindical português, até na sua luta pela emancipação social e política, o movimento sindical se afirmar como classe distinta, vai traçando o seu traçando o seu próprio caminho para dar corpo ao movimento operário e político. Ele convive durante décadas com a existência destas organizações, destas associações e do movimento ligado a estas associações. E elas projetam-se, elas sustentam-se, algumas delas vêm sustentadas no conceito de fraternidade que vinha da sociedade medieval, não é? E que tinha muita marca no nosso espaço, não é? Muita marca da intervenção da Igreja Católica, e depois evoluem os próprios conceitos. O conceito de fraternidade é um conceito que é vencido pelo conceito da solidariedade, e a luta política, o avanço dos ideais socialistas que, entretanto, vão fazendo a sua caminhada, não é? Ajudam, fazem parte do processo que leva o movimento sindical a afirmar-se, como dizia, como classe distinta e construindo o seu próprio caminho. E há respostas. Perante este movimento todo, o poder tem necessidade de responder. O Estado Social, uma das questões que precisamos de questionar, portanto, precisamos estar aí a discutir e de que maneira o Estado Social, como nos posicionamos
posicionarmos perante ele, e o que ele serve e o que ele nos presta, mas a resposta do Estado Social é, em grande medida, uma resposta do poder por necessidades concretas que tinha que cumprir para, exatamente, para ser poder. O poder político procura responder, e eu digo isto porquê? Porque nós precisamos hoje de situar o lugar e o valor do trabalho para travarmos batalhas que são fundamentais e para vermos campos de ação e para vermos como é que articulamos campos de ação. E assim, eu não vos vou cansar, mas apenas lembro que a centralidade do trabalho, na minha leitura e na minha caracterização, tem estas 9, pode arrumar-se nestas 9 componentes, que aqui vou apenas passar: o trabalho enquanto fator de produção, o trabalho enquanto atividade socialmente útil, o trabalho fator essencial de socialização, o trabalho expressão de qualificações, o trabalho fonte de direitos sociais e de cidadania, o trabalho de direito universal, portanto, espaço de dignidade e de valorização humana, o trabalho como fator de alienação económica, ideológica ou política e até religiosa, o trabalho como condição de acesso a padrões de consumo e de estilos de vida, e esta componente obriga-nos a tanta discussão na fase atual, o trabalho enquanto atividade humana desafiada a cuidar do ambiente e dos valores ecológicos. São 9 componentes e eu queria realçar daqui o seguinte, que estas características, eu fiz aquelas considerações introdutórias para chamar a atenção que estas características da centralidade do trabalho hoje e os significados e objetivos ali enunciados nos trazem várias coisas que precisamos de observar. Primeiro, mostra-nos, aquela centralidade do trabalho mostra-nos uma coisa fundamental nos combates do sindicalismo de hoje. É que o trabalho e as relações de trabalho têm dimensões simultaneamente económicas, sociais, culturais e políticas. E nós não podemos abdicar disto. Os sindicatos, os sindicatos e não só, mas estamos a falar de sindicatos, quando se fragilizam neste posicionamento, isto é muito complicado. E, por exemplo, numa grande empresa com determinadas características, eu estava ali a olhar, estava a ver há momentos o António Chora, não é? Olhamos a Alta Europa, ainda esta noite, ainda foi ontem, não foi, Luís? Mas era quase hoje, em Coimbra, eu e o Elise estávamos num debate, o Elise Esteve, e usávamos até o exemplo, porque há na sociedade portuguesa uma ideia de, às vezes vendida, simplista, de transposição do exemplo da Alta Europa para a generalização, mas não colocam os mesmos pressupostos que se observam na Alta Europa. E agora até são capazes de repetir mais isso, mas numa linha de despir as condições dos sindicatos e de os mais facilmente submeter o trabalhador apenas no espaço onde o trabalhador presta o trabalho, não é? Isolado do contexto, portanto, amputando da observação das dimensões culturais, sociais e políticas e da sua influência, e numa relação desequilibrada, impor facilmente o individualismo e a relação individual. É para aí que as coisas estão, e de que maneira, então, com a governação que vamos ter. Mas, portanto, coloca-nos aquilo que eu fiz de enunciado, coloca-nos essa característica do trabalho, fornece-nos indicadores para a ação geral e específica do movimento sindical. Não vou falar deles, se tivéssemos tempo de falar. Sugerem-nos conteúdos para formular e estruturar reivindicações e propostas. Indicam-nos amplitudes de participação dos atores sociais e políticos para além dos sindicatos. E, portanto, leva-nos a uma conclusão, é que há multiplicidade, e tem que haver, e é preciso incentivá-la, de movimentos no espaço das questões com que se lida no trabalho e, imperiosamente, tem que haver articulação da ação entre os diversos movimentos que se vão afirmando. Eu, entretanto, digo, não se deixe diluir isto tudo num conjunto de movimentos. E uma coisa que o movimento sindical não pode abdicar é do seu espaço específico. É um movimento social
com características específicas, situada no espaço da construção e do estabelecimento das relações de trabalho, tem que fazer articulação com todos os outros movimentos que andam à volta e fazer convergências e etc, etc, mas não pode perder a sua identidade e deixar-se diluir, e muito menos, por exemplo, aceitarmos o que alguns querem, que é a representação da sociedade civil diluir tudo, não é? E as questões específicas, a dimensão específica do trabalho, surgir nessa diluição, enquanto da parte do capital eles ficam com a identidade bem protegida para imporem as condições que querem. Não sei se me fiz perceber, mas espero que sim. Portanto, estas características apelam-nos a uma reflexão profunda sobre os conceitos de trabalhador, de consumidor, de cidadão. Esta exposição de características mostra-nos a existência de uma relação profunda entre os direitos no trabalho, os direitos sociais, a cidadania, o tipo de Estado e o modelo de sociedade, ou seja, reforçam aquilo que estávamos a referir há muito tempo, que estávamos a referir atrás sobre o que se impõe do ponto de vista da articulação da ação dos movimentos. E já agora eu deixo uma interrogação. Então, os trabalhadores estão ou não, mais uma vez, desafiados a encontrarem-se como classe? E a propósito disso, foi por isso que trouxe aqui este livro, apenas para ler um parágrafo. Eu já agora faço uma leitura do conceito de classe usado neste caso. Mas repito, um grande problema. E nesta noite, à saída do nosso debate, um dos jovens do movimento 12 de Março me interrogava a propósito de como construir identidades. No caso concreto, é um jovem arquiteto. Não é? E eu acho que este é um ponto de reflexão importante. O que é que eu digo quanto a este conceito? O seguinte: uma leitura ideológica e sociológica da sociedade que suporte a identificação do conjunto de trabalhadores como uma classe numa perspectiva da ação, assumindo que os trabalhadores se situam na estrutura social em graus e formas muito diferenciadas. Isto continua, do meu ponto de vista, a constituir-se como um fator fundamental sobre o qual é preciso trabalhar na busca da unidade para a ação dos trabalhadores. Passemos, entretanto, a algumas interrogações rápidas sobre como trabalhar esta centralidade. Como fazer emergir o trabalho com valores progressistas na agenda política deve ser uma questão fundamental. A ação e a organização dos sindicatos, do meu ponto de vista, precisa de articular fortemente as dimensões local, nacional, regional e global. É preciso a construção da solidariedade e de outros valores indispensáveis para o êxito da sua ação, também colocam essas exigências.